Eu acho que o ceticismo e o ateísmo são, que eu acredito serem a mesma coisa, são o que muitas pessoas discordam. Eu acredito que são realmente importantes, porque você não pode ter comunidade, você não pode ter amor, a menos que você tenha uma realidade compartilhada. E qualquer coisa que venha de dentro, qualquer revelação que venha de dentro, por definição, não pode ser compartilhada. Então, o que a ciência fez por nós, principalmente, foi nos dar uma realidade que poderíamos compartilhar e sobre a qual poderíamos conversar. Então, se eu sinto a presença da minha mãe falecida comigo, isso é pessoal, isso é poético. Para falar sobre o significado da morte, precisamos nos basear em fatos comprovados. E prova ganhou uma conotação tão dura e fria, enquanto outra forma de dizer prova é simplesmente algo que você pode compartilhar. É outra forma de dizer amor. Se eu acredito que existe um Deus no universo e não posso provar isso, eu não disse nada para a comunidade. Acreditar em buracos negros e apresentar evidências disso é uma forma de demonstrar amor pelas pessoas. Agora, os mágicos são esse cantinho pequeno e sem importância, sabe? As pessoas bobas lidando com epistemologia. Sabe, somos nós que lidamos de forma brincalhona com como se determina a verdade. Mas, na nossa pequena parte, acho que mostrar que você pode lidar artisticamente com a fantasia, enquanto na realidade faz truques, é a lição mais importante que os seres humanos podem aprender. A diferença entre fantasia e realidade. E não importa se você aprende isso com os Três Patetas, que quando eu era jovem, eram os melhores professores sobre a diferença entre fantasia e realidade. Ou se aprende isso com videogames, que hoje em dia é como meus filhos aprendem sobre fantasia e realidade, percebendo que eles podem morrer em um videogame e que isso não é morrer de verdade. Essa diferença entre fantasia e realidade é a diferença entre espaço pessoal e espaço compartilhado. E essa linha entre espaço pessoal e espaço compartilhado é a definição de amor. Então você diz: o principal argumento contra o terrorismo religioso é compartilhar a realidade do mundo. Mas como isso funciona? Por que isso impediria alguém de explodir prédios? Eu acho que se compartilharmos a realidade... Quando falamos de coisas prováveis, discutir fé esbarra num limite. Por que acreditar que Jesus Cristo é nosso Senhor? Há provas? Só sinto isso no coração. Se tirar esse sentimento da equação, o terrorismo, ele desaparece completamente, desaparece. Você pode ter eventos militares. Eu acho que meu povo deveria ser livre e aqui está o motivo. Aqui estão nossas terras que estão ocupadas, mas a ideia é que, sabe, nós já estamos lá. Quero dizer, essa é a parte sobre a qual ninguém nunca fala. Se você for ao centro do cinturão bíblico e tiver um juiz cristão fundamentalista e todos os advogados e todo o júri forem cristãos fundamentalistas e eles acreditarem completamente de coração, e eu não estou duvidando deles de forma alguma, alguém vai ao banco das testemunhas e diz: matei toda a minha família porque Deus mandou. É impressionante para mim que ninguém diga: bem, vamos investigar isso. Sabe, temos culpado, temos inocente por motivo de insanidade. Não há inocente, Deus mandou eu fazer isso. E essa é uma das coisas com as quais sou obcecado neste livro, é o fato de que não só eu não acredito, mas como é que aquele juiz lê a Bíblia e vê Abraão disposto a matar o próprio filho porque Deus o chamou. Vê arbustos em chamas aparecendo para as pessoas, ouve pessoas largando todos os seus bens terrenos para seguir, evitando misturar linho com lã, exatamente até o lado da árvore em que você defeca e assim por diante. Como eles podem ver tudo isso e então uma mulher que claramente acredita que Deus disse para ela fazer algo é completamente e totalmente descartada? Essa premissa em particular. Deus, não, você me irrita. Sério, sim. Sério. Âncora, você faz isso porque eu acho que é uma postura deliberadamente provocativa. Não, não é. Projetado para irritar e agitar pessoas que têm uma crença sincera. Não acho isso de forma alguma. Não há em nenhuma parte deste livro qualquer ataque às pessoas. Quero dizer, uma das coisas... não sei se você já viu
o livro de Mormon, Matt Stone e Tracy, que eles descrevem como uma carta de amor à religião de um ateu. E isso é uma das coisas que o Matt disse sobre isso e muito desse papo. Eu venho conversando com o Matt e o Trey há anos sobre isso. E quando eles fizeram o episódio do Richard Dawkins em South Park, uma das coisas que conversamos foi sobre essa ideia de amargura e a ideia da raiva que vem disso. E eu sou um grande fã de proselitismo, sou um grande fã de falar o que pensa. A única maneira de compartilharmos o universo, a única maneira de compartilharmos a humanidade é falando muito abertamente sobre o que acreditamos. Você é o principal ateu por aí. Como você chegou aqui? Como nós chegamos aqui? Deixe-me perguntar, como chegamos aqui? Eu acredito em um ser superior, um Deus. E por isso, as perguntas que desafiam os ateus, a dura realidade da vida, eu creio que há algo maior, uma entidade, um ser espiritual. Mas o que seria? É permitido Que possibilita compreensão em escala inédita para nós. se for algo abrangente, mas se você não acredita nisso, o que você acha que acontece? O que você acha que aconteceu? Se é uma compreensão em uma escala que não podemos entender, você não terminou? Por que rotular isso como Deus? Nunca ouvi um ateu explicar por que não existe um... Humildade em dizer, eu não sei, porque eu nunca ouço um ateu me dar respostas sobre como chegamos aqui e o que acontece no... fim das nossas vidas. Mas dizer que não podemos entender não é resposta. Então, como você... Acha que chegamos aqui? Não sei. O que acha que acontece quando morre? Acho que nada. Não há nenhuma evidência. Para onde você vai? Para onde você vai? Eu quero dizer, eu acho que quando você morre, você vê... Você tem medo da morte? Nem um pouco mesmo. Mas o que você acha que acontece com você? O quanto você tem medo de 1890 te assusta. 1890. 1890 é... O que você quer dizer com isso? Você não estava vivo naquela época, certo? Não, você não estava vivo, você não existia de forma alguma, isso é um horror para você? Não. Então por que 2090 seria pior do que isso? Eu não fico horrorizado com a ideia de morrer, porque eu acredito que você não precisa, não vai. Ir para um lugar celestial, que é maravilhoso. E você, quais são suas evidências? Pois retorno ao ponto central, a criação. Certo. Onde você respondeu sobre a questão da criação? Porque você respondeu sua resposta para a minha resposta é eu não sei e a sua é algo além da compreensão. Não pode escrever um livro, não são respostas iguais? Mas eles vão se levantar e vão perguntar. Se não existe Deus, o que te impede de estuprar e matar todas as pessoas que você quiser estuprar e matar? O que te impede de fazer isso? Minha resposta sempre é, você está totalmente certo. Eu estuprei e matei todas as pessoas que eu quis estuprar e matar, e esse número... É 0, seu desgraçado. É 0, um ovo de ganso. E a Gordon Oprah é um número inteiro positivo. Inscreva-se para a prisão e saia da sociedade. Porque a moralidade é mais importante do que Deus. E nós sabemos disso porque vocês, filhos da mãe estúpidos, dizem o... Frase Deus. É bom. E se a moralidade não for mais importante do que Deus, você não pode dizer isso. Isso não significa nada. A menos que exista algum bem em que acreditamos, alguma moralidade, então você não pode dizer que Deus é bom. Então você simplesmente diz, Deus, tudo o que ele faz está certo. E de acordo com a Bíblia, meio que é assim mesmo. Ele faz tudo de ruim. Você teve uma experiência no caminho de Damasco que deixou isso claro para você? Ou é isso... Um trabalho de racionalidade gradual? Isso é algo que torna o ateísmo interessante. Pessoas têm epifanias e se tornam religiosas. As pessoas se tornam religiosas em momentos terríveis de suas vidas, clamam por Jesus sob grande estresse. Você não ouve essa história no ateísmo com muita frequência. Geralmente é gradual. Geralmente vem da leitura, geralmente vem de discussões, geralmente vem da introspecção e para mim foi estar no ensino médio e ler a Bíblia.
Quero dizer, eu sugiro a qualquer um que esteja procurando o caminho para o ateísmo. Apenas leia a Bíblia. Quando você chega mais ou menos no meio de Levítico, você já desistiu. Você pode acabar desistindo de ler. Por que você não acredita em Deus? Bem, essa pergunta é estranha. Por que você não acredita em Deus? Foi você quem inventou isso. Por que eu acreditaria? O maior truque da religião não foi convencer algumas pessoas de que existia um Deus todo-poderoso. Foi convencer todo o resto disso. Você não podia ridicularizar essa ideia. Todos nós nascemos ateus, sabe? E depois isso é mudado ou aprimorado. Quero dizer, nem deveria existir uma palavra para ateísmo. Não deveria existir. Você não deveria precisar disso. Não há uma palavra para quem não acredita em fadas, sabia? E se as pessoas não continuassem inventando esses dias estranhos e impossíveis, não precisaríamos ficar por aí negando eles o cérebro humano. Quando jovem, o cérebro é uma esponja, precisa absorver informações e confiar nos pais e mais velhos para sobreviver. Sem questionar. Não toque no fogo. Por quê? Não vá perto do lobo. Não toque na aranha de bunda vermelha. Eu não toco, mas por quê? Só não desafie a Deus. Existe um Deus e se for mau vai para o inferno. Ok, e se isso for constantemente confirmado, como todas as outras coisas, lobos te comem. Viúvas negras te matam, fogo te queima. Se isso receber o mesmo nível de credibilidade e verdade, você nunca vai superar. Vai ser muito mais difícil desfazer isso. Acho que os mitos surgiram talvez muitas vezes como um paliativo para o conhecimento até descobrirmos mais, sabe? A Terra é plana. Não, agora já provamos. Ok, não é plana. Você está errado, mas não leve para o lado pessoal. Isso não te afeta. Isso não afeta a sua vida após a morte, sabe? Então eles muitas vezes querem se apegar a isso. Apenas por terem sido condicionados assim. Sabemos que é divertido contar para as crianças que existe um Papai Noel e que há fadas no fundo do jardim e todas essas coisas fofas. É fofo até elas terem 7 ou 8 anos. Se tem 34 anos, é socialmente constrangedor. Este é meu filho. O que ele faz? Procura fadas. Sério, melhor irmos. Se você nasce na Índia, provavelmente é hindu. Se você nasce na América, provavelmente é cristão. Quem nasce no Paquistão geralmente é muçulmano. É coincidência, né? Você sempre nasce no Deus certo. Sempre. Não é uma sorte. Eu nasci no Deus certo. Todos os outros vão para o inferno. Mas eu nasci na religião certa. Eu vou para o céu. É estranho que a gente se apegue a essas crenças medievais, sabe? De onde veio o universo. Deus fez o universo, o que não resolve o problema para mim. Porque aí a gente pergunta, bom, quem fez Deus? Se dizem que ele sempre existiu, podemos dizer o mesmo do universo, só eliminaram o intermediário. Isso é perigoso e não ocorre só na religião, mas em vários lugares hoje. Esse culto ao inquestionável, sempre que dizem que algo não deve ser questionado, é justamente o que precisa ser questionado. Isso deveria ser irrelevante, mas interfere nas liberdades das pessoas, especialmente na religião, não na espiritualidade. Acreditar em Deus não tem esse problema. Absolutamente não me incomoda em nada. Religião não é inofensiva. É quando o seu Deus começa a te dizer que você deve matar homossexuais. E, exatamente, é aí que deixa de ser inofensiva. A maioria das pessoas religiosas não é louca. É outra coisa. É algo diferente, sabe? E nós nos preocupamos com as pessoas que acreditam nas partes ruins do seu livro sagrado, assim como nas partes boas. A maioria das pessoas boas que creem em Deus percebe a diferença. Eles conseguem, eles sabem o que é bom, eles escolhem a dedo e sabem diferenciar as partes boas das partes ruins. Eles não seguem as partes ruins. Meu ponto é, se você distingue o que é ruim do que é bom, não precisa do livro sagrado. Sabe, você já é uma pessoa moral.
É fundamental desafiar suas crenças. Afinal, é isso que a ciência faz. Ela não busca se provar certa o tempo todo. Ela segue as evidências, tentando provar que está errada. Ela não se ressente. Quando a ciência erra e descobre, não se ressente porque também chega a essa conclusão. Essa é a pergunta que eu recebo com frequência. As pessoas dizem, bem, você é ateu, você sabe, você é mente fechada. Bem, não, eu não sou. Sabe, isso é uma coisa estranha de se dizer. Acredito no oposto. Sempre sigo as evidências, sejam quais forem. Quando perguntam, se provassem que Deus existe, você acreditaria? Claro, por definição. Seria a maior descoberta científica já feita. Os cientistas comemorariam. Eles iriam correr, mas no momento não temos evidências para a existência de qualquer Deus ou qualquer coisa sobrenatural. Nunca tivemos, possivelmente nunca teremos, mas quem sabe, né? Vamos cruzar essa ponte quando chegarmos lá. Quando alguém apresentar um pote de Deus, nós testamos para ver se ele é divino. E se encontrarmos algo divino nele, vamos anotar. Se você jogar um monte de moedas no chão, nenhuma disposição é mais incrível do que a outra. E é como se eles trabalhassem ao contrário, porque isso é o que aconteceu, isso é o que achamos que é perfeição. Então tentamos e não conseguimos evitar o fato de que é loucura. Temos dois olhos. É exatamente por isso que os coloquei assim, sabe? Isso é brilhante. É exatamente assim. Se eu fosse criar uma pessoa, faria igual a mim. E é difícil não pensar que houve uma vontade nisso. Mas não houve. Conhece a frase do Mark Twain sobre como é ótimo ter orelhas para segurar coisas? Nossas orelhas são perfeitas para óculos. Exatamente. O que é particularmente bom nisso é que é um golpe duplo. Porque ele está sendo sarcástico sobre a evolução e... Certo. Mas de uma forma estranha. As pessoas deviam usar a analogia dos óculos porque sabemos que eles foram feitos para as orelhas. É estranho, nós criamos isso e ninguém diria que coincidência. Acabei de achar esses óculos estranhos no chão e eles encaixam nas minhas orelhas. As pessoas não entendem, querem fazer isso com tudo. Mas foi genial fazer as abelhas gostarem de pólen. Só tinha flores e abelhas e fez precisarem uma da outra. Brilhante. Não é assim que... Não é assim que você é... Um ateu patológico e, portanto, a ideia da morte é algo muito definitivo para você. Para mim, é o começo de algo novo e glorioso. Para você é isso e para mim é o fim de algo glorioso. Então eu tenho que aproveitar tudo ao máximo. Mas, sabe, eu não estou deprimido com isso. Eu não quero morrer mais do que qualquer outra pessoa. E acho que existe um mito estranho de que ateus não têm nada pelo que viver. Mas é o contrário. Nós não temos nada pelo que morrer. Nós temos mais motivos para viver, Temos muitos motivos para viver. Acho tudo precioso e lindo. Amo o mundo, as pessoas, animais, arte e hobbies. Não acredito na sorte de viver esses 70 ou 80 anos. Talvez. Ser menos, sabe? Não vou durar muito neste mundo. Minha avó dizia isso. Ela viveu até os 83, acho que faz uns 40 anos e eu não vou durar muito neste mundo. Quais são as... Você falou das coisas que gosta? Quais são as coisas que realmente te irritam? Só duas coisas realmente me tiram do sério, eu acho. Eu acho que, em geral, conforme vou ficando mais velho, a injustiça silenciosamente me tira do sério, seja pessoal, social ou política. Sabe, pessoalmente, acho que as duas principais categorias são intolerância religiosa, essa arrogância de achar que, sabe, discutir sobre qual Deus está certo. Isso meio que me desanima um pouco, sabe? E eu não tenho problema nenhum com espiritualidade, de verdade. Isso é outro mito. E eu sempre tento deixar clara a diferença entre espiritualidade e religião. Uma é um sentimento muito pessoal, uma jornada, uma esperança, ou seja lá o que for, uma necessidade, uma alegria. E a outra é um corpo organizado que usa isso para poder ir corrupção, em muitos casos. E eu, sabe, não tenho nenhum dos dois, mas acho que quando isso me afeta, é aí que eu tenho algo a dizer sobre isso. E a religião me afeta. Religião é algo muito real. Não precisamos de Deus para sermos bons. A gente não precisa de Deus para ser bom.
Mesmo que precisássemos, não o temos. Muito certo. O que Importa é. O que é verdade é, eu não escolhi viver, mas eu amo isso. Parece para mim que poderíamos estar tendo essa conversa 500 anos atrás. E a vida era difícil 500 anos atrás. Havia muito desespero. As colheitas fracassavam e as doenças se espalhavam. E as pessoas sofriam mudanças instantâneas e catastróficas em sua sorte. Na verdade, a causa de tudo já era bem compreendida há 500 anos. Era a feitiçaria. Felizmente, a igreja teve homens enérgicos e corajosos para enfrentar esse problema. E assim, todos os anos, centenas e às vezes milhares de mulheres eram queimadas vivas por lançarem feitiços sobre seus vizinhos. Agora, imagine como seria estar entre os 5 ou no máximo 10% das pessoas que reconheciam que a própria crença em magia, a própria crença em feitiçaria, a própria crença em bruxas boas ou más, era uma fantasia maligna. Que as bruxas brancas que ajudavam as pessoas com ervas medicinais e praticavam a obstetrícia, sabe? Elas não estavam em terreno mais firme do que as bruxas negras que eram acusadas de lançar mal-olhado. Todo o sistema de crenças era o culpado. Pense nas críticas que virão. Não, seu problema é apenas com a feitiçaria fundamentalista. A realidade é que a feitiçaria é muito mais complexa do que isso. E não há conflito entre ciência e feitiçaria. A ciência lida com leis físicas e causalidade física, mas a feitiçaria lida com feitiços poderosos e as conexões internas das coisas. Essa ideia de que, de alguma forma, não devemos questionar essas ideias claramente ruins por medo de ofender as pessoas, por medo de ofender as pessoas, por medo de ignorar o desespero delas, por medo de não criticar outros problemas ao criticar outros problemas no mundo. Jamais diria que a religião é o único problema do mundo ou a única causa de conflitos, mas ela é uma delas. E nós estamos fortemente apegados a ela, emocionalmente apegados a ela. E nós relutamos em criticá-la, mesmo quando ela está declarando as suas intenções mais feias e as suas certezas mais feias. O problema com a Bíblia é que, independentemente de como você escolhe interpretar, seja você um literalista ou um literalista seletivo, o problema é que há uma montanha de absurdos divisivos ali. E é daí que as pessoas tiram ideias como a de que a homossexualidade é uma abominação. E por isso nosso país, no século XXI, debate o casamento gay como se fosse a grande questão moral do nosso tempo. Isso vem da religião e me parece que já está na hora de termos uma conversa honesta sobre isso. Não é que não tenha suas alegrias. Quero dizer, há alguns textos muito bem escritos ali. E também há um barbarismo bastante assustador que é defendido não como alegoria, mas como prescrições de como viver. Acho que isso é inegável. Muitas dessas prescrições já perderam sua validade. A Bíblia, em geral, nos orienta a manter escravos. Ela nos diz como manter escravos. Agora, isso é um constrangimento, eu diria um constrangimento fatal para qualquer um que afirme que a Bíblia é o melhor livro de sabedoria moral que a humanidade já teve. Não é o melhor livro por falhar na questão da escravidão. A escravidão talvez seja o problema moral mais simples e um dos mais importantes já enfrentados pela civilização. Mas o ponto básico aqui, para mim, que é tão perturbador, é que existe essa afirmação feita pela maioria das pessoas religiosas na maior parte do tempo de que um de seus livros não é um livro comum. Um de seus livros é um livro mágico. Muitos acreditam que o conteúdo da Bíblia ou do Alcorão são tão impecáveis, tão premonitórios em relação às nossas necessidades como espécie, que não poderiam ter sido escritos por seres humanos.
É claramente absurdo quando você lê os livros. Quero dizer, apenas compare por um momento com outro projeto humano. Isaac Newton se isolou no ano de 1665 para escapar da peste. Ele passou 18 meses trabalhando em seu sótão. E ao final desse tempo, ele havia inventado o cálculo. Ele havia inventado o campo da óptica. Ele havia descoberto a lei universal da gravitação e as leis do movimento. E ele apareceu e apresentou isso. E cientistas de praticamente qualquer área concordam que este é provavelmente o uso mais surpreendente da inteligência humana em toda a história da inteligência humana. E ainda assim, ninguém por um momento sequer é tentado a acreditar que Deus precisou ajudá-lo com isso. Isso não foi feito sob a inspiração do Espírito Santo. Na verdade, sabemos que Newton era um homem completamente desagradável, megalomaníaco e neurótico. Superamos suas ideias de forma significativa, mas foram necessários 200 anos de engenhosidade contínua das pessoas mais inteligentes para isso. Eu costumo dizer isso. Nós poderíamos melhorar a Bíblia em 5 segundos. Isso dificulta afirmar que ela seja o melhor livro sobre qualquer assunto. Eu nunca acreditei, nem por um momento, e nunca argumentei que todas as coisas ruins, todo conflito vem da religião. Eu nem sei se a maioria vem. Acho que provavelmente a maioria das guerras foi travada por razões diferentes de ideologia religiosa. Mas a questão maior é o dogmatismo. A questão maior é a crença sem evidências suficientes. Uma crença que é intrinsecamente divisiva porque é imune à crítica, é imune aos testes normais de conversa, aos testes de razoabilidade. E essas crenças nos dividem em comunidades morais separadas, onde temos cristãos contra muçulmanos contra judeus, ou negros contra brancos, ou uma nação contra outra baseada no nacionalismo. Acho que o nacionalismo pode ser incrivelmente corrosivo para tudo o que queremos incentivar na civilização. Dogmatismo e ideologia imune a críticas é um problema. O problema, no entanto, é que somente na religião colocamos uma camada de santidade sobre o dogmatismo e chamamos isso de fé. E uma vez chamada de fé, ela se torna aparentemente necessária e redentora e uma parte preciosa da experiência humana. Acredito que podemos ter ética e experiência espiritual, até sermos místicos, sem pressupor algo sem evidências, nem mentir para nós ou para outros sobre o que sabemos ser verdade. Uma das minhas principais preocupações, sempre que critico o Islã, uma das primeiras coisas que digo é que ninguém sofre mais sob o Islã do que os próprios muçulmanos. Ninguém está sofrendo mais do que as mulheres muçulmanas. E então, para ofuscar, chamar isso de racismo, criticar essa fé, que tem um histórico horrível, assim como a religião em geral, no que diz respeito ao tratamento das mulheres. Eu quero dizer, os grandes gênios da tradição abraâmica refletiram sobre o enigma da feminilidade e nos deram esse culto à virgindade, casamentos forçados, queima de noivas, assassinato por honra. Quero dizer, o fato de que alguém como Ayaan Hirsi Ali, uma mulher somali que se tornou parlamentar holandesa e agora é, sem dúvida, das pessoas mais perseguidas do mundo por suas críticas ao Islã. A ideia de que ela tem que lidar com uma crítica multiculturalista sobre sua insensibilidade ao Islã, sendo que esta é uma mulher que foi, você sabe, circuncidada, que é um eufemismo para o que aconteceu. Caçada, teve seu colaborador assassinado na rua em Amsterdã e agora ela recebe o mesmo tipo de crítica. Isso é obscurantismo. Muitos escritores que tratam desse assunto falaram sobre os perigos do fundamentalismo religioso, do extremismo. Você mencionou moderados religiosos. Pode compartilhar essas ideias? Sei que você também se interessa por esse assunto. Bem, um exemplo disso
embora não seja um dos mais graves, surgiu nesta conversa. Você diz que acreditar em Deus não depende de aceitar proposições. Esse é o tipo de declaração comum entre moderados religiosos. Não sei como você se descreveria, mas você não é fanático. Eu sou, você não. Não sobre isso. Porém, o problema de dizer isso é que, na prática, acaba encobrindo, quero dizer, o que você está argumentando. Isso é o que a religião deveria ser. Mas acaba virando uma afirmação descritiva. Isso é o que a religião é. E assim, nós podemos, escorregar para um modo de não reconhecer o quanto de trabalho insano e quanto sofrimento humano desnecessário está sendo perpetuado por causa de proposições explícitas nas quais as pessoas acreditam. Então, os moderados fazem parecer aceitável, e você nem percebe como está ruim. Bem, primeiro, os moderados querem que a fé em si seja respeitada a todo custo. E eles querem que o projeto básico de criar crianças para serem judias, muçulmanas ou cristãs seja respeitado. E nesse contexto, muitas vezes é muito difícil avaliar honestamente o quanto de sofrimento humano desnecessário está sendo produzido diariamente pela religião. Quando a ciência começou, já tínhamos esse objetivo, mas faltava conhecimento. Hoje em dia, no final do século XX, início do século XX, primeiro ainda não sabemos tudo, mas já conquistamos muito em termos de compreensão. Agora entendemos basicamente como a vida surgiu. Sabemos que somos todos primos de todos os animais e plantas. Sabemos que descendemos de um ancestral comum que pode ter sido algo parecido com uma bactéria. Sabemos o processo pelo qual isso aconteceu. Não sabemos os detalhes, mas entendemos como isso aconteceu. Ainda existem lacunas em nossa compreensão. Não entendemos como o cosmos surgiu em primeiro lugar, mas estamos trabalhando nisso. A atividade científica é uma busca ativa por lacunas em nosso conhecimento, uma busca pela ignorância, para que possamos trabalhar para preencher essa ignorância. Mas a religião nos ensina a ficar satisfeitos sem realmente entender. Cada uma dessas perguntas difíceis que surgem... A ciência diz, certo, vamos arregaçar as mangas e trabalhar nisso. A religião diz, foi Deus quem fez. Não precisamos trabalhar nisso, Deus fez isso, é simples assim. Nós não temos força propulsora nos impulsionando a tentar entender. A religião entorpece o impulso de entender porque ela fornece uma explicação fácil e aparente, embora, como veremos mais tarde esta noite, não seja realmente uma explicação e ela impede o trabalho adicional sobre o problema. Você está falando sobre a improbabilidade de tudo isso ter surgido a partir da química primitiva da Terra. Quero dizer, não precisamos de um designer inteligente para isso. São afirmações científicas. E é irônico que as pessoas religiosas, geralmente, falam sobre humildade, dizem que a arrogância está do lado da ciência. E então, num piscar de olhos, opinam sobre afirmações científicas e fazem afirmações sobre a natureza do universo que nem cosmólogos nem biólogos conseguem explicar. Isso é realmente impressionante. Eu tenho muitas... Cosmólogos e biólogos fazem as mesmas afirmações que eu, mas não são científicas, e sim filosóficas. Bem, muitas delas são científicas. Quero dizer, quando você fala sobre probabilidades, quando você fala sobre a relação da mente com a matéria, essas são afirmações científicas. E sabemos que quase tudo o que você considera como subjetividade tem sua base no cérebro. E sabemos disso com uma exceção. Quero dizer, eu já escrevi sobre isso, que ainda não reduzimos a própria consciência a isso. Uma exceção notável ao funcionamento do cérebro. É enorme, mas todo o resto que você considera como mente, sua capacidade de reconhecer rostos, falar inglês e formar conceitos. As pessoas têm essa ideia ingênua.
Quando você se vê como uma alma que talvez sobreviva à sua morte, você está se vendo muito inteiro. Quero dizer, as histórias de entrar no túnel de luz e reconhecer a vovó envolvem uma boa dose de mentalidade. Mentalidade que sabemos que pode ser interrompida no nível do cérebro, porque vemos essas queixas neurológicas o tempo todo. E a proposta é que, se você danificar um pouco o cérebro, você destrói o inglês e a capacidade de reconhecer rostos. Mas se você danificá-lo totalmente na morte, eis que a alma, ainda capaz de reconhecer a vovó, vai se desprender do cérebro e entrar em um túnel de luz. Essas afirmações científicas são muito ingênuas. Né? Você tem que me citar uma ação ética ou uma declaração ética, ou uma ação moral, declaração moral feita ou realizada por um crente que eu não poderia realizar ou dizer, que eu não poderia afirmar ou fazer. Ainda não me foi apresentado um exemplo disso, de que uma pessoa de fé teria vantagem por poder invocar uma sanção divina. Por outro lado, se eu pedir para você pensar em um ato perverso realizado por alguém em nome de Deus, ou por causa da fé, ou uma declaração maldosa feita, acho que você não teria muita dificuldade em encontrar um exemplo imediatamente. A mutilação genital é praticada quase só por motivos religiosos. A comunidade dos homens bomba é praticamente só religiosa. Existem ordens para genocídio no Antigo Testamento. Existem ordens e permissões para escravidão e racismo no Antigo Testamento também. Simplesmente não há como derivar moralidade e ética do sobrenatural. Quando chegamos à questão do absoluto, bem, a mais citada é a regra de ouro. Aquela sensação comum de não fazer aos outros o que não queremos para nós mesmos. Isso, na verdade, não vem do Sermão da Montanha ou do cristianismo, ou não se origina nele. Isso é sugerido pelo rabino Hillel, um rabino babilônico, e também nos Analectos de Confúcio, mas ao falarmos de objetivo, relativo e absoluto, apresenta uma fraqueza crucial. Infelizmente, gostaríamos de poder segui-la, mas ela só é realmente tão boa quanto a pessoa que a está dizendo. Em outras palavras, se eu digo que não vou te tratar como não quero que você me trate. O que devo fazer quando me deparo com Charles Manson? Eu quero que ele seja tratado de uma forma que eu mesmo não gostaria de ser tratado. Qualquer outra coisa certamente seria completamente relativista. Então, o argumento não avança em nada ao dizer que eu não poderia saber nada disso, que eu não poderia ter nenhum impulso moral, que eu não poderia decidir por mim mesmo se vejo uma mulher grávida sendo chutada no estômago. Mas porque ela está grávida, isso obviamente é pior. Isso faz parte do meu patrimônio como ser humano, diferente de uma mulher não grávida sendo chutada no estômago. Faz parte da solidariedade emocional essencial que eu preciso ter com meus semelhantes para nos fazer perceber que somos irmãos e irmãs, uns com os outros, né? Somos dependentes uns dos outros, temos deveres, temos expectativas em relação uns aos outros. Se não tivéssemos isso e não tentássemos cumprir, não teríamos chegado tão longe nem evoluído como espécie. Nunca teríamos tido uma sociedade. Não existe sociedade que não condene estupro, assassinato e perjúrio. Só pense em como um livro pode ser bom. Só pense em como um livro seria bom se fosse escrito pelo Criador do Universo. Não existe frase na Bíblia que não pudesse ter sido escrita por alguém da Idade do Ferro. Isso é um problema para afirmar que este é o melhor livro que temos. O lugar para depositarmos nossa fé é na conversa humana. Isso é tudo o que temos para trabalhar. E a escolha é ter uma conversa verdadeiramente moderna do século XXI, aproveitando todas as ferramentas e toda a riqueza do esforço humano que é o nosso legado. Podemos focar nossa conversa em um século anterior. Pode ser o século VII para muçulmanos ou o V a.C. para judeus. Podemos privilegiar uma conversa que foi tida naquela época entre pessoas que mal conseguiam ver a sabedoria de trocar seu filho por uma cabra em um sacrifício e dignificar suas alegações de compreensão da realidade com algum tipo de presciência especial. E acho que devemos ser muito cautelosos ao fazer isso, dado o que presenciamos em nome da religião. Obrigado.
Ok, bem, estive recentemente nos Estados Unidos apenas... Disse que ensinar criacionismo é abuso infantil, e continuo achando isso. Se você priva crianças de conhecimento ou as coloca em desvantagem competitiva futura, isso é abuso infantil. São formas leves de abuso infantil, como negar remédio ou conhecimento. Isso fará com que as crianças sejam menos competitivas, já que a evolução é fundamental na biologia moderna. Ensinar mentiras, mesmo com boas intenções, é abuso infantil. Quero dizer, não é que as pessoas façam isso por maldade, mas elas estão prejudicando seus filhos, especialmente, é claro, ao dizer para as crianças que elas vão para o inferno. Isso é abuso infantil e inapropriado. E os professores não só não deveriam fazer isso, mas, na verdade, se estiverem fazendo, deveriam ser afastados, na minha opinião, porque o propósito da educação, como eu sempre disse, não é validar a ignorância, mas superá-la. Tudo o que foi bom, feito em qualquer lugar ou época antes de certo ano, foi feito por alguém religioso. Quero dizer, simplesmente não havia mais ninguém para fazer o trabalho, certo? Então, você poderia argumentar que, sabe, os católicos construíram todas as pontes da Europa até os protestantes aparecerem e construírem a parte deles das pontes. Quero dizer, simplesmente não havia mais ninguém para fazer o trabalho. E nós somos seres humanos que querem perseguir vários objetivos, muitos dos quais exigem avanços no aprendizado. Então, sabe, a engenharia nasceu em um contexto religioso. A física foi... Sabe, os primeiros físicos eram pessoas que eram cristãs, que eram, como frequentemente é mencionado, Newton passava metade do seu tempo preocupado com profecias bíblicas. Agora, eu acho que isso foi um desperdício objetivo do tempo dele. Ele também passava muito tempo se preocupando com astrologia, certo? Ou você está tentando... Alquimia? Sim, e alquimia. E alquimia, na medida em que havia algo nisso, além do tipo de criação de mitos internos que pode ser útil para algumas pessoas, acabou se aproximando da química, certo? Então, muitas vezes havia uma ciência real por trás de muita confusão meramente mortal, onde as pessoas estavam tentando resolver as coisas, eu diria muito sob a sombra de compromissos religiosos que elas não precisavam ter e que na verdade não estavam servindo aos seus objetivos finais. Isso também é verdade para mim no âmbito moral. Por isso, na minha opinião, a Bíblia não pode ser o verdadeiro repositório da nossa sabedoria moral, pois ao lê-la, você precisa ignorar ou reinterpretar passagens para adequá-las ao que, no século XXI, consideramos bom ou socialmente válido. Então, é simplesmente um fato incômodo que a escravidão tem apoio na Bíblia. É claramente endossada no Antigo Testamento e não é rejeitada no Novo, certo? E Jesus disse aos escravos para servirem seus senhores e servirem especialmente bem aos seus senhores cristãos. Então, não há nenhum lugar na Bíblia onde você possa encontrar um argumento realmente convincente contra a escravidão, porque o Criador do Universo claramente esperava que a escravidão fosse uma instituição humana. Bem, exceto pelo fato de que os abolicionistas encontraram inspiração suficiente na Bíblia para usá-la como seu texto principal. Mas eles fizeram isso apesar do que está na Bíblia. Você tem duas teorias rivais. Sobre a origem do mundo, acho que discordo quando dizem que são teorias concorrentes. Uma teoria científica é falseável e testável. Deus não é testável, não posso refutar sua existência, nem a ideia de termos sido criados há 3 segundos com memórias dessa conversa. Então, a questão é que... Podemos colocar isso na ciência depois, mas... Tratar ciência e religião como teorias rivais prejudica a ciência, porque a ciência, você sabe, pode... Dizer o que você está ouvindo, não é? É porque você está dizendo isso. Explica o mundo para você. Não explica como os aviões voam. E o truque que me preocupou é quando você diz que tudo isso fornece evidências claras de que há inteligência ou design. A questão é o universo... Se comporta? Mas o universo, se você olhar para ele, se comporta como se não houvesse propósito no universo. Agora, isso prova que não há propósito? Absolutamente não. Mas um universo que se comporta sem propósito e um universo criado por Deus para parecer um universo sem propósito, bem, para mim, eles podem muito bem ser a mesma coisa. Isso torna Deus irrelevante.
O fato de que você e eu poderíamos melhorar a Bíblia com muito pouco esforço, só de tirar, se simplesmente tirássemos as piores passagens que não têm nenhum conteúdo redentor possível este ano, ou eu diria em qualquer outro ano, certo? A Bíblia já foi alterada, certo? Isso mostra que editá-la para favorecer alguém contradiz a ideia de que foi escrita por um ser onisciente e que não deve ser superada por esforços humanos atuais ou futuros. E isso não é um problema só para a Bíblia, é um problema para o Alcorão também. E essa noção de revelação é o que nos leva a isso. Agora, se você vai tratar todos os livros como produto apenas de mentes humanas, brilhantes ou não, e cada prateleira na livraria ou biblioteca tem o mesmo status em relação à origem meramente mortal dessas ideias, então tudo bem. Então você pode escolher as melhores ideias. E aí você pode ser devotamente apegado à República de Platão, e esse pode ser o seu livro favorito. Mas o que a revelação te traz é essa noção de que não, isso não é só um livro, certo? Isso resulta da onisciência em certo nível. E isso amarra suas mãos intelectualmente, porque aí você é forçado a fazer essas contorções acrobáticas em torno de passagens que claramente não têm uma boa aplicação agora, e nem tinham uma boa aplicação naquela época. E quando você olha do outro lado, quando pensa em como um livro seria bom se um ser onisciente o tivesse escrito, quero dizer, é muito fácil ver o que poderia estar lá que ainda nos surpreenderia. É fácil imaginar algo na Bíblia que provasse, pela época em que surgiu, que não veio só de mentes humanas, mas não há nada assim lá. Harold, na verdade, fez a pergunta: acho que você estava dizendo se as leis da física também surgiram do nada totalmente formadas. Bem, para a existência, White, o que é o nada? O que é surpreendente é que a sabedoria convencional agora, que pode estar errada, e essa é outra coisa boa sobre a ciência, não nos importamos em estar errados e mudar de ideia, diferente da religião. Mas, é que na verdade, por causa da descoberta de que o espaço vazio tem energia, parece bastante plausível que o nosso universo possa ser uma parte, apenas um universo, em meio a quase um número infinito de universos. E em cada universo, as leis da física são diferentes e surgem quando o universo surge. Então, as nossas leis da física podem, Deus me livre, me perdoe por dizer isso, ser apenas ciência ambiental. Será que alguns desses universos têm deuses que os criam? Não, porque a questão é que, sabe, quando as pessoas dizem que você precisa de um Deus para criar um universo, que você precisa de inteligência para criar um universo, então a pergunta principal, claro, é, bem, se Deus é mais complexo do que o universo, então como Deus poderia ter surgido? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. É um ponto de vista extremamente comum. Eu concordo que é muito difícil chegar a uma definição absoluta do que é moral e do que não é. Estamos por nossa conta, sem um Deus, e precisamos nos unir, sentar juntos e decidir em que tipo de sociedade queremos viver. Queremos viver em uma sociedade onde as pessoas roubam, onde as pessoas matam, onde as pessoas não cumprem com suas obrigações pagando impostos, fazendo esse tipo de coisa? Queremos viver em um tipo de sociedade onde cada um só pensa em si mesmo, em um mundo onde o mais forte sobrevive. E nós decidimos em conjunto que esse não é o tipo de mundo em que queremos viver. É difícil. Não existe uma razão absoluta para acreditarmos que isso seja verdade. É uma decisão moral que tomamos como indivíduos e tomamos coletivamente como um grupo de indivíduos. Se você quer obter esse tipo de sistema de valores da religião, quero que se pergunte, em que parte da religião você encontra isso? De qual religião você tira isso? Todas são diferentes. Se você tira isso da tradição judaico-cristã islâmica, então peço, não tire do seu livro sagrado. Porque, como repito no início do capítulo 2 do meu livro, a moralidade do seu livro sagrado é horrível. Não obtenha isso do seu livro sagrado. Não obtenha isso bajulando o seu Deus. Não faça isso dizendo, estou com medo do inferno, então é melhor ser bom. Esse motivo é muito indigno. Seja bom por bons motivos, não apenas para parecer bom.
Seja bom pelo motivo de que você decidiu, junto com outras pessoas, a sociedade em que queremos viver, uma sociedade decente e humana, não baseada no absolutismo, não baseada em livros sagrados e não baseada em bajular, ficar olhando por cima do ombro para a câmara espiã divina no céu. Há muito pouco na vida que vale a pena conquistar que não seja difícil. Essas coisas que são difíceis porque a maioria das pessoas não consegue fazer. É por isso que dizemos que são difíceis. Se você se esforçar e conseguir e continuar assim ao longo da sua vida, você é se destacando entre os outros ao seu redor pelo que você conquistou. E aqueles que chegam mais altos são aqueles que continuam resolvendo coisas difíceis. Isso me lembra a famosa frase de John Kennedy: escolhemos ir à Lua não porque é fácil. Elas são fáceis, mas porque são difíceis, zero. O trabalho duro dissipa a ignorância. Você disse que te falaram, então precisa acreditar. Nunca vou exigir que acredite em nada. Mas você... Isso sempre será apenas isso. Sempre será sobre o quanto a evidência te convence. Se você tem fé religiosa, o que os outros dizem sobre o mundo não faz diferença para você. Se isso importa para você, então é um tipo diferente de contrato que você está fazendo com a informação. E esse contrato pode haver dados por aí que entrem em conflito com a sua filosofia religiosa e então você teria que aceitá-los. Não é isso que realmente acontece. Existe uma pretensão de que os dados importam e então eles filtram, reinterpretam, ignoram partes, cortam e ajustam para que tudo se encaixe na filosofia religiosa. Então, isso exige uma visão limitada para que isso aconteça. Copérnico ele não conseguia abandonar a ideia de órbitas que fossem círculos perfeitos. Eles não conseguiam abandonar isso. Porque Deus projetaria um universo cuja forma não fosse geometricamente perfeita. Então, até mesmo Copérnico, colocando o Sol de volta no centro do universo conhecido, manteve as órbitas circulares. Como as órbitas não são círculos, eram diferentes das previsões no céu noturno, então isso era um problema na época. É como Copérnico, isso pode funcionar, mas ainda não se encaixa. Os epiciclos estão funcionando muito melhor, e por isso não foi aceito instantaneamente, incluindo a resistência. A resistência da igreja, é claro, porque não era no centro. Mas o que eu acho que você está descrevendo é o impulso de tentar presumir que a natureza era perfeita, e então justificar isso com tudo o que sabemos, ou seja, eu me vejo como um educador responsável. E nesse papel, se você quiser colocar suas filosofias criacionistas em uma sala de aula de ciências, eu vou ficar na porta e impedir isso. A ciência é sobre pegar o desconhecido e descobrir como ele funciona. O design inteligente, como mostrado no julgamento e amplamente debatido, trata o desconhecido sem buscar explicações, afirmando ser obra de uma inteligência superior e ponto final. Isso não é ciência, então não deve estar na aula de ciências. Se quiser abordar o tema, que seja em filosofia, história ou religião, pois não é ciência. Você entra na internet e, em uma busca no Google, digita Deus. Deus é adorado pelos humanos. Há uma contagem de todos os deuses já adorados pelos humanos na história da civilização. E ela continua passando de tela em tela, sem parar. Quando você pergunta se acredita em Deus, qual Deus seria? É Zeus? É Poseidon, é o Deus judaico. É o Deus cristão? Porque o Deus judaico do Antigo Testamento está cheio de ira, destruição, punição e tudo mais que é o verbo no passado. E no Novo Testamento, Deus é mais bondoso, certo? Um pouco mais gentil. Tudo bem. Então, você vê tudo isso e pergunta, quer que eu fale sobre esse Deus? Ou existe algum outro Deus? Normalmente é aquela mistura judaico-cristã. Nesse contexto, nos meus estudos sobre o universo, eu valorizo evidências e não vejo evidências.
para qualquer tipo de inteligência ativa ou poder sobre qualquer coisa. Quanto mais eu observo o universo, menos convencido eu fico de que há algo benevolente acontecendo. Então, se o seu conceito de um criador é alguém que é todo-poderoso e totalmente bom, essa é uma combinação comum de poderes atribuída a um criador, todo-poderoso e totalmente bom. E eu olho para desastres que afetam a Terra e a vida nela. Vulcões, furacões, tornados, terremotos, doenças, pestilências, defeitos congênitos. Você olha para essa lista de maneiras pelas quais a vida é tornada miserável na Terra por causas naturais. E eu só pergunto, como você lida com isso? Então, os filósofos se levantaram e disseram: se existe um Deus, Deus ou não, é todo-poderoso ou não é totalmente bom. Eu não tenho problemas se, ao investigarmos as origens das coisas, acabarmos encontrando o homem de barba. Se isso aparecer, estamos prontos para seguir em frente. Tudo bem? Sem problema. Não há evidências disso, por isso religiões são chamadas coletivamente de fé. Por que você crê em algo sem evidências? É isso que é. É por isso que se chama fé. Caso contrário, chamaríamos todas as religiões de evidência. Por isso não fazemos isso. Então, me são dadas as propriedades que todos descrevem como sendo expressas por um ser todo-poderoso nos deuses que eles adoram. Eu procuro isso no universo e não encontro. Então, continuo não convencido. Mas se você tiver alguma boa evidência, traga, ok? Então, eu não começo com essa informação porque, no que eu acredito, deveria ser irrelevante para qualquer um. Não se trata de mim, é sobre o mundo real. Eu tenho que tentar usar a sua lógica contra você, mas não somos nós que definimos o que é bom e o que é ruim. Então, quando vemos um tsunami acabar com um monte de pessoas, nós, como seres humanos, pensamos: nossa, isso é ruim, porque somos nós que definimos o que é ruim. Talvez, na mente ou nos olhos de Deus, seja lá o que for, isso não seja ruim. Bem, mas exceto que você definiu o que é Deus. Ah, rapaz, uau. Então, por que você tem o poder de definir quem e o que é Deus? Certo, mas não tem o poder de definir o que é bom. Meu ponto é que a gente simplesmente não sabe de tudo, nem de perto. Ah, claro. Então, se você vai dizer que Deus realmente é bom, 1/4 milhão de pessoas morre por terremotos, tsunamis e outros desastres naturais. E Deus, supostamente no controle e sendo bom, faz com que digam que ele age de formas misteriosas. Exatamente, é isso, vai. As pessoas só dizem isso quando não compreendem Deus, especialmente diante de algo ruim. Quando não entendem, afirmam que Deus age de formas misteriosas, mas em outras situações você entendeu. Isso, exatamente. Como você pode dizer, bem, isso é obra de Deus, você está fazendo o trabalho de Deus, Deus quer que você faça isso? De alguma forma você conhece as motivações de Deus em todos os outros aspectos. Mas quando 1/4 milhão de pessoas é dizimado, dizem que Deus age de maneiras misteriosas. Por que você alega ter acesso à mente de Deus em alguns contextos e não em outros? Em outros. Admita que não sabe e siga em frente, é assim que vejo as coisas. Conforme você se eleva da Terra e observa nossa insignificância temporal, espacial e organizacional em relação à escala do cosmos, se você vai dizer que a mesma pessoa que criou o cosmos se importa com a sua vida aqui na Terra, quanto maior sabemos que é o cosmos, mais isso parece uma expressão de arrogância ou ego, e então você acaba se afastando da ideia de que a pessoa que criou o universo se importa com suas orações. Então, é um argumento de plausibilidade. Eu não chamaria isso de experimento científico, mas na ciência você sempre precisa julgar o que faz sentido. Com mais informações e diante do que não faz, a ideia de um Deus pessoal perde sentido à medida que o universo cresce. Como cientista religioso, se você falar algo que é claramente ou objetivamente falsa, eu vou te dizer. Não vou respeitar suas opiniões se forem objetivamente falsas.
pois devo isso ao seu intelecto, explicar para você o que é subjetivamente verdadeiro diante do que você acha que é verdade, quer que seja verdade ou deseja que seja verdade. Eu respeito sua liberdade de pensar o que quiser, mas se você decidir com base em algo objetivamente falso vindo do seu sistema de crenças, não importa qual, eu sou obrigado. Como educador, eu digo, sabe, isso não vai funcionar. Aqui está o motivo disso não funcionar. Você aconselha alguém que não sabe o suficiente. Isso não interessa a eles. Vou dizer... Não é que pessoas religiosas estragam a sociedade. Esse é o jeito errado de olhar para isso. A questão é... O dogma, em qualquer forma, estraga a sociedade. Você é político? Dogma, né, que bagunça a sociedade tanto quanto o religioso. A questão é o dogma. Você combate o dogma. Se isso ocorre sob disfarce religioso, tudo bem. Como cientista ateu, ao enfrentar religiosos, você na verdade combate o dogma, onde querem que você acredite sem evidências e transforme isso em política. Transforme isso em currículo educacional. Ou crie legislação baseada nisso. É aí que você tem problemas. E é aí que você encontra o ismo. É aí que você encontra o lisencoísmo. É aí que surgem todos esses ismos que apareceram, alguns até com uma aparência de serem derivados academicamente. Mas quando você realmente puxa as cortinas, há uma invocação dogmática de regras estabelecidas por algum comitê de pessoas que decide como querem que você pense sobre todos os diversos assuntos. Eu concordo. Meu impacto seria... As pessoas aprendem comigo de uma forma que elas se sintam fortalecidas pelo que eu ensinei a elas. Quero que, ao lembrarem do que aprenderam comigo, pensem nelas mesmas, não em mim. Passe para entender como este mundo funciona. E para que eu me torne irrelevante. Desse exercício. Se as pessoas acreditam nisso só porque Tyson disse, então falhei. Isso é ensinar pela autoridade e não é meu objetivo. Quero te ensinar a pensar sobre o mundo para que você tenha uma nova visão e siga em frente, sem olhar para trás. Porque um novo nível de fome desceu sobre você, e métodos e ferramentas para saciar essa fome agora estão acessíveis para você. Então, meu impacto seria que outros fossem impactados e eles nem lembrassem que eu tive algo a ver com isso. Na minha lápide, eu quero que o epitáfio seja: tenha vergonha de morrer até que você tenha conquistado alguma vitória para a humanidade. Isso é Horace Mann. Eu posso apoiar isso. E uma vitória para a humanidade não é uma vitória para você mesmo. Não são estátuas, não é o seu nome. É só que a humanidade esteja melhor. Qualquer um de nós, eu acho, deveria querer que o mundo estivesse um pouco melhor por você ter vivido nele. Isso não significa pessoas te elogiando, não tem nada a ver com isso. Mas o que você tem a oferecer sem esperar nada em troca. Saber se você aprendeu algo não depende de parecer óbvio à primeira vista.